Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 17 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 3 minutos. No Brasil, 6 e 3 da manhã. Gente, a BTC tá com uma leve dificuldade para superar a média móvel de 200 períodos, essa linha alaranjada. Já é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é o sexto teste de baixo para cima, mas a BTC está fortemente influenciada pela Nasdaq. Agora eu vou botar o gráfico da Nasdaq, que é o gráfico de cima, comparado com o gráfico da BTC. A Nasdaq se distanciou muito da MM200, só que agora, depois de inacreditáveis, quantas barras vendedoras, 16 candles vendedores no High Nash, a Nasdaq Futuros, né? Porque ainda não, a Nasdaq à vista ainda não abriu. Mas a Nasdaq Futuros, depois de 16 barras vendedoras aqui no diário, está abrindo um corpo real comprador. É muito provável que agora a Nasdaq comece a avançar de volta para a média móvel de 200 períodos. E nessa toada é muitíssimo provável que a BTC consiga superar a MM200. Não esperem a Nasdaq retornar para esse patamar de 20.430 pontos, porque a BTC basicamente está vulcânica, ela fatalmente vai retornar para o centro nervoso dessa grande macroacumulação entre 100 mil dólares e 108. A gente está indo invariavelmente de volta para 97, 98 mil dólares, que é a nossa resistência mais imediata, que é o patamar da VWAP anual. Não aguardem o retorno da Nasdaq para 20.430 pontos ou o retorno da BTC para 97, 98 mil pontos, que é o patamar da VWAP anual. Isso vai acontecer porque a BTC pode se afastar o que for da VWAP anual. Para cima ela volta para prestar continência, para baixo ela volta para prestar continência. A gente vai retornar para 97, 98 mil dólares. E se vocês esperarem esse retorno para embarcar nas melhores altcoins, vejam a BNB, já está a 633, subindo 5% hoje. A Vax daqui a pouco volta para 20 dólares. E por aí vai. A Atom daqui a pouco explode para 5, 6 dólares. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível de agressividade eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar. Eu volto a insistir com os senhores. Essa semana tem reunião do Federal Reserve. Eu já vou falar dos fatos. O mercado, só para vocês entenderem o que está acontecendo, é amplamente esperado pelo mercado que o Fed mantenha a taxa básica nos mesmos patamares. Mas começam a surgir rumores, principalmente por uma gigante bancária lá do Reino Unido, a Barclays, no sentido de que o Fed vai cortar pelo menos mais 2 vezes a taxa básica de juros ainda esse ano. E não está totalmente fora de questão um corte nessa reunião dos dias 18 e 19, ou seja, quarta-feira tem reunião do Fed. Terça e quarta-feira, amanhã e depois de amanhã, quarta-feira. E se eventualmente o Fed cortar a taxa básica de juros, meus amigos, se isso acontecer, e não está escape, porque o Departamento do Tesouro americano tem que rolar 9 trilhões do endividamento público soberano norte-americano em 2025, não está escape do Fed cortar a taxa básica de juros depois de amanhã. Se isso acontecer, eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados nas melhores altcoins. Por isso eu digo e repito, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Vejam esse gráfico, que é o Others, ou seja, a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10. Aqui é o Others cotado em BTC, ou seja, é a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10 cotado em BTC. Gente, não tem como negar que o Others atingiu aqui um botão de compra naquela mega agulhada de 3 de fevereiro. Basicamente, as altcoins performando em BTC
não tem mais força para cair. O Others invariavelmente vai startar uma corrida maluca. Vocês precisam estar embarcados. É uma absoluta insanidade ficar ouvindo um monte de suposto cripto-influencer espraiando chorume destilado nas redes, mandando as pessoas vender os seus criptoativos, quando a gente está em vias de presenciar uma das maiores transferências de riqueza desse século. Não esperem uma Avax voltar para 20 e tantos dólares. Não esperem. A Solana namorou os 130 e pouco, deu uma recuada, mas a Solana invariavelmente está indo para um patamar bem acima de 200 dólares. A mesma coisa com Atom, a mesma coisa com... Enfim, a ADA também está explosiva. XRP, vocês precisam estar embarcados. Na Seara Fática, Solana comemora os 5 anos desde o seu lançamento oficial, lançada como um token ERC20 na rede ETH. Foi um initial coin offering muito bem sucedido desde o lançamento da Solana. Ela foi batizada de Ethereum Killer e ela faz jus a essa reputação, porque basicamente a arquirrival da maior solução de camada 1 do mundo, a ETH, com certeza e invariavelmente é a Solana, que tem condições, talvez, de flipar a ETH ainda nesse ciclo. Vamos ver como é que está o market cap de ambas. Deixa eu botar aqui no ranking. ETH ostentando um market cap de 229 bi. Solana ostentando um market cap de 65,6 bi. Na minha leitura, gente, a Solana, ela resolveu um dos grandes gargalos da ETH, da Ethereum, que é a escalabilidade. O nível de descentralização é brutal. Esse consenso Proof of History, que é basicamente um Proof of Stake muito mais sofisticado, que responde às demandas de escalabilidade de forma muito mais brutal, resolveu um grande gargalo da ETH. A ETH terceirizou, né, a solução da escalabilidade para os rollups. Isso não é bom, porque eu particularmente não tenho problema em ficar transitando entre esses diversos rollups. Eu fico aqui alterando as minhas redes no MetaMask entre Arbitrum, Optimism, zk-Sync, Polygon. Tem gente que não gosta. Eu não vejo problema, mas tipo assim, eu não consigo vislumbrar a minha mãe transitando nessas diversas redes. É um pouco complicada, por isso um pouco complicado isso. Por isso que eu acho que a Solana tem condições de não eventualmente flipar a ETH, mas dividir o mercado com a ETH, porque muita gente tem dificuldade, apesar de uma determinada private key operando e liberando os ativos de um determinado public address, liberar o mesmo public address na Arbitrum, na Base, na Optimism, na própria ETH. Então você, com a mesma private key, você facilmente fica transitando nessas diversas sub-redes, né, que são rollups da rede ETH. Mas quando acontecer a abstração de contas pelas Big Techs, que isso vai acontecer em poucas semanas ou meses, então a Apple vai lançar a sua stablecoin Apple USD, provavelmente numa rede Solana, porque responde muito bem às demandas de escalabilidade. Quando isso acontecer, vocês vão ver que a ETH ela vai ficar relegada a um patamar de reserva de valor ou a um patamar de garantia de descentralização de rollups. Vocês podem ter certeza que quando a Apple lançar a sua stablecoin para aposentar de vez esse monte de cartão aqui no wallet nativo da Apple, vocês podem ter certeza que a maioria dessas Big Techs vão lançar suas stablecoins na Solana, porque responde sem latência às demandas de escalabilidade. E a ETH vai ficar relegada a esse patamar de garantia, descentralização de grandes rollups. Eu não consigo vislumbrar uma Base, por exemplo, ter a sua atividade diminuída, mas a atividade na blockchain mãe da ETH, na grande solução de camada 1, eu não consigo vislumbrar uma explosão de atividade. A ETH terceirizou a escalabilidade para a Base, para a Optimism, para a Arbitrum
E isso é uma situação que eles criaram que não tem volta. Basicamente, as pessoas operam futuros perpétuos numa Banus.finance ou numa GMX diretamente numa Arbitrum, diretamente numa Optimism e não na ETH, que continua com uma taxa de gás bastante relevante, bastante cara ainda. E a atividade de memecoin parece que está migrando da Solana e da PumpFun para BNB e para PancakeSwap. Gente, isso era questão de tempo também, porque a própria Binance Smart Chain já tem lá a sua PumpFun e a Argentina quer processar o co-criador da Libra, aquela moedinha meme lá lançada pelo Javier Milei, que também é o mesmo co-criador da memecoin da Melania, o Hayden Davis, para que ele responda pelos rug pulls. Enfim, é um novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a semana aguarda em modo de espera o que o Fed vai aprontar. A reunião do Fed começa amanhã, mas o resultado com a nova taxa básica de juros vai ser divulgado na quarta-feira, no dia 19 de março. Resumindo, o mercado amplamente espera que o Fed deixe a taxa como está, em 4,5%. Mas qualquer surpresinha, qualquer Kinder surpresinha, vocês podem ter certeza, como o Barclays, o gigante britânico bancário, está reportando, vai acabar fazendo os mercados bombarem, porque o Barclays disse que o mercado está esperando 2 cortes na taxa básica de juros para 2025 ainda, e como o Departamento do Tesouro norte-americano precisa rolar 9 trilhões em endividamento, não está totalmente fora de questão um corte na taxa básica de juros nessa reunião dessa semana. E o Trump agora abriu um confronto direto com o Poder Judiciário norte-americano. Uma ordem judicial quis evitar a decolagem de 2 voos cheios de deportados, um voo indo para El Salvador. Basicamente, esse juiz James Boasberg ordenou que o governo cessasse o uso de uma lei de inimigos estrangeiros lá usada na Segunda Guerra Mundial. O Trump basicamente disse que era tarde demais, os aviões já haviam decolado. Agora o Trump criou essa linha de confronto com o Poder Judiciário norte-americano e o Trump disse que vai conversar com Vladimir Putin por telefone na terça-feira, amanhã, para tratar do fim da guerra. Gente, não esperem o fim da guerra russo-ucraniana para vocês aportarem nas melhores altcoins. Não esperem um corte na taxa básica de juros pelo Fed. Não esperem um fim lá do imbróglio com a faixa de Gaza. Tudo isso está no forno e eu volto a insistir com os senhores. Da mesma maneira que o mercado ficou violento com essa mega corretiva de Nasdaq, o mercado pode eventualmente voltar a sentir, a presenciar o som dos violinos e o cheiro de flores nas ruas. Tudo volta a ficar bem na mesma velocidade que fica ruim. Então não aguardem o mercado basicamente voltar a ostentar som de violinos para vocês embarcarem nas melhores altcoins. Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer LTC, BNB, Atom, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.